Olá, seja muito Oi, bem-vindo, seja muito bem-vinda à Maratona Aprenda e Empreenda com a Fátima. Essa é uma série de 20 episódios que tem por objetivo ajudar você que começou a empreender há pouco tempo, ou você que, assim como eu fiz há 20 anos atrás, quer começar a empreender vendendo bolos. Eu sou a Maria de Fátima Bezerra, fundadora da Fátima Bolos. E no episódio de hoje eu tenho aqui, eu trouxe umas convidadas. Eu convidei a Amanda e a Camila da Eficaz Nutrição. Olá, boa meninas. tarde, Fátima. Boa Tá, tarde, pessoal. bem-vinda. Obrigada. Obrigada. Todo Eu mundo que... ouvindo bem? Sim, eu estou ouvindo muito bem. E vocês? A gente também. A gente também tá ouvindo bem agora. Ah, bacana. Fátima, a gente gostaria muito de agradecer esse convite mais uma vez para essa maratona que você está fazendo muito bacana, auxiliando muitas pessoas a empreender e trazendo muitas informações e convidando a gente para trazer muitas informações para essas pessoas. Obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço, viu? A presença de vocês. Que é muito Boa útil, né? tarde, pessoal. Que vocês vão é muito útil. Então tá bom. Às vezes vocês vão ver a gente olhando aqui um pouquinho para baixo, mas aí como o celular está um pouquinho longe, a gente não consegue ver as mensagens. Então, se alguém tiver pergunta, a gente está olhando aqui mais de pertinho para poder ler, né, direitinho e conseguir responder, tá bom? Tá bom. Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Pessoal entrando. Bom, vamos começar então, Fátima. Hoje o nosso assunto da vez vai ser como trazer lucratividade para o seu negócio de bolos, né? Então, o assunto hoje é justamente para quem está aproveitando as suas dicas maravilhosas e que vão começar a empreender. E aí a gente vem trazer um pouquinho de conteúdo de como é que essas pessoas podem identificar aí uma boa lucratividade. Estou tendo lucro? Estou tendo prejuízo? Como é que eu consigo controlar um pouco o desperdício? Enfim. Então, o assunto de hoje é esse, tá? Quem tiver perguntinha pode ir mandando, que ao longo da live aí a gente vai respondendo, tá bom? Bom, vamos começar então. Padronização de processos, né? Por que isso é uma ferramenta importantíssima dentro de um negócio? Dentro dessa padronização de processos, a gente pode separar um que é super importante, que é o que a gente chama de ficha técnica. Já ouviu falar, Fátima, sobre isso? Sim, ficha técnica? sim, eu uso na minha empresa, né? Ficha técnica. Exatamente. Sim. Exatamente. Então, assim, vou lançar uma perguntinha para o pessoal e quero perguntar para você também, Fátima. Logo que você começou, você seguiu uma receita, assim, uma receita que veio da sua mãe, da sua avó, uma receita que você pegou em algum desses programas de culinária? Como é que foi o seu começo? Como é que você fazia para preparar os seus bolos, os seus salgados? Você seguiu uma receita? Sim, eu segui uma receita de uma amiga minha, em algumas coisas, né? Algumas receitas, assim, alguma base, assim, que depois eu fui modificando, né? E também eu procurava muito, lia muito revista de receita. Então, assim, eu lia muita Certo. revista. Naquela época, praticamente não tinha, não era que nem hoje, que tem internet, né? Estava começando, né? Só que eu não tinha, nem tinha computador, nem sabia mexer. Então, era mais receitas de revista mesmo. Exatamente. Isso de ter um caderninho de receitas é uma coisa que vem muito lá de trás, né? Quantas vezes a gente já não viu o caderninho de receita da nossa avó, da nossa mãe, da tia, aquela receita de família, né? Então, isso Aham. era uma coisa muito comum antigamente. Hoje, realmente, as informações são outras. Hoje é muito fácil a gente ter acesso a isso pela internet, por esses veículos novos de comunicação. Mas antigamente não era assim, né? Estava muito Não, acostumado antigamente a assistir um programa de televisão e anotar, mas tem gente que faz isso até hoje, né? isso. Não tem nada a ver antigamente, né? Antigamente, que eu tô falando é há 20 anos atrás, né? Que não-
Assim, Hoje tá mais fácil, né, Fátima? agora hoje está bem mais fácil, né? Você vai no YouTube, tem tudo. Você vai no Google, você acha tudo, né? Então hoje tá Aham, fácil em todos os ramos, né? Tudo que você é. procura, você Mas, se informa. E antes era bem exatamente. complicado. Antes Mas era bem. assim, tudo isso para falar o quê, né, necessariamente? O que que diferencia essa receita que a gente tinha anotadinho do caderno da avó, do caderno da mãe, do caderno da tia, para uma ficha técnica? É aquilo que a gente chama de medida. Geralmente, quando a gente pega uma receita de família, ai, desculpa que caiu aqui. Desculpa. Quando a gente pega uma receita de família, essa receita ela está especificando ali 3 cebolas, 5 cenouras, 10 batatas, né? Mas isso é o que a gente chama de medida caseira. Medida caseira, muitas vezes, ela não é assertiva, né? Então, quando a gente fala de ficha técnica e dessas quantidades de ingredientes, a gente está falando ali de medidas como grama, quilo, ml, né? E aí, por que que isso é tão importante? Por que que esse padrão ele é importante? Porque eu mantenho sempre a qualidade do meu produto. O cliente, ele gosta de um produto padronizado, né? O cliente gosta de padronização. Por quê? Porque o cliente que comprar, por exemplo, o bolo Fátima hoje, ele quer que dali a um mês, quando ele volte a comprar, aquele bolo Fátima esteja com a mesma qualidade, com o mesmo sabor, com a mesma aparência. E aí, como é que a gente consegue isso? Quando a gente padroniza aquela receita. Quando a gente tem uma ficha técnica daquela receita, com as quantidades, né? Para quê? Hoje a Fátima, ela tem uma quantidade imensa de funcionários. E aí, como é que ela consegue seguir um padrão disso? Porque todo mundo segue a mesma receita, né? Hoje, muitas de vocês que estão nos assistindo, que vão começar a empreender, vão começar sendo vocês no negócio, mas daqui a algum tempo, possa ser que vocês venham a ter funcionários também. E aí, quando a gente tem uma ficha técnica, a gente não fica preso a uma única pessoa, a uma única pessoa que sabe fazer aquele produto. Quando o funcionário sai de férias, ou até quando sai da empresa, né? Outra pessoa pode substituir, porque tá tudo ali, a receita certinho. O que que tem que fazer passo a passo, né? O que que vai chegar, Até para expandir, né? E até isso, expandir, pensando em você, Fátima. Hoje você tem um número maior de lojas, você não tem uma só. Então, assim, você tem que ter a garantia que o bolo Fátima, que vende na unidade 1, vai sair o bolo Fátima na unidade 2. Então, o cliente que compra na 1, compra na 2, ele não pode sentir essa diferença de produto. Então, isso que é legal. Por isso que é legal manter esse padrão, essa ficha técnica. isso. Então, a ficha técnica nessa parte, ela consegue fazer com que a gente mantenha a qualidade do nosso produto, a personalidade do nosso produto, né? Nosso produto passa a ter uma identidade. Então, como os seus produtos hoje os seus produtos, eles têm uma identidade que é sua, né? E a gente só consegue manter isso realmente quando a gente segue um padrão daquele produto. Então, a gente fideliza clientes dessa forma, né? O cliente gosta de um produto padronizado. E aí, fora essa parte super importante de padronização, de manter a qualidade, a gente consegue compor o valor do nosso produto. Então, se eu tenho ali uma lista de ingredientes, eu sei o que eu tenho que comprar, né? Eu sei quanto aquela receita vai me render e eu sei o quanto eu consigo colocar de lucro em cima daquilo. Hoje a gente sabe que a competitividade do mercado ela é muito grande. Então, às vezes eu tenho 10 pessoas fazendo o mesmo bolo. E aí tem pessoas que cobram R$ 5 um bolo de pote, 6, 7, 8, 9, 10. E aí o que me diferencia dessas pessoas? Eu saber justamente a margem que eu consigo colocar de lucro em cima daquele produto que não me venha a trazer prejuízo. Então, se eu tenho uma ficha técnica, se eu sei o valor do meu produto e eu gasto, vamos supor, R$ 5 para fazê-lo, será que eu vendê-lo a 5,50 só para competir com aquele meu colega que vende a 7? Vai me trazer um resultado que eu espero, um resultado que eu preciso ou não? Ou no final das contas isso vai estar me trazendo mais prejuízo do que lucro?
Então, a ficha técnica ela é uma ferramenta extremamente poderosa, porque a gente consegue obter informações muito importantes para o nosso serviço. Com certeza, né? Não vai. Por isso que é importante saber, né? E a ficha técnica, saber o custo do produto, né? Sim, você mesmo consegue fazer isso, né? Você já tem essa noção de preço, como que eu vou cobrar isso, quanto que eu estou gastando. A gente já viu em algumas lives você colocando isso, né? Sim. Falando, contando quanto que rende, quantas unidades dá, quanto que eu posso cobrar. Então, assim, você já tem essa prática. Agora, para quem está iniciando, né, tem que começar lá de trás, tem que ter a ideia de valores, de produto. Até, inclusive, na ficha técnica, a gente pode pôr até o tipo de marca que você gosta mais, né? Você pode colocar, porque isso muda totalmente a sua receita. Você usar uma marca X e passar para isso, né? O resultado final pode ser diferente. Porque tem produto que a marca não influencia. Agora tem outros que já influencia totalmente. Tem produto que você não consegue. Se você mudar de marca, não vai dar diferença. Mas tem outros que muda totalmente. Que mudando de marca já. Tipo assim, o bolo, então um exemplo, o bolo de leitinho, né? Ele vai creme de leite. Esse creme de leite tem que ser de lata. Não pode ser aquele sem soro, de caixinha. E também tem que ser Olha só que interessante. aquela marca que ele é mais durinho. Tipo assim, tem o Nestlé, tem o Itambé. O creme de leite Itambé ele é maravilhoso. Mas para a receita de leitinho já não serve. Porque tem que Olha ser só que interessante. muito consistente, né? Então tem que Olha tirar que todo o suco. interessante o que você está falando, Fátima. Você vê, né? Isso você sabe porque você já fez testes, porque você viu que um funcionava, o outro não funcionava. Agora, se, por exemplo, você não tem uma ficha técnica do bolo ou do doce, no caso, e essa é uma informação que só você tem, o seu negócio, as suas funcionárias vão estar o tempo inteiro errando, porque elas não sabem. Então, se elas têm de onde seguir um teste que já foi feito, que viu que funciona, que viu que não funciona, o que eu evito ali? Eu evito um desperdício, tanto de matéria-prima quanto de tempo. Eu não preciso refazer, né? Ficar refazendo o tempo inteiro aquilo. Então, isso que você acabou de falar é uma coisa super importante. Em todas lá na minha cozinha lá, em todas o setor, né? Setor de salgado, tem a ficha técnica, tem até ela aqui, ó. Tem pasta, que tá tudo aqui, todas as receitas, passo a passo, quanto que chega, sabe? A limpeza, a higienização, tudo que vai os produtos, né? É uma receita mesmo, passo a passo, o que a pessoa vai fazer. Então, tem É uma ela receita nada, e tem no setor, cada setor tem assim, na parede tem a ficha técnica de qual é o procedimento, desde o iniciozinho até a finalização. Então, não tem erro, né? Uhum. Pode Então, tipo, trocar um funcionário, uma pessoa não vem no dia, precisa substituir, ela já está mais ou menos por dentro, né? Mas ela vai olhar ali naquela ficha técnica, vai fazer direitinho. exatamente, exatamente. E aí uma outra coisa super importante que a ficha técnica nos traz também é o rendimento daquela receita, né? Ontem, não foi ontem, foi o dia que você fez o bolo de pote, né? Até alguém perguntou quanto é que rende, né, Fátima? Quantos bolos de pote eu consigo fazer com essa massa? E aí você já soube passar o número exato também, né? Então, uma coisa super importante é você saber quanto rende a sua receita. Isso é uma coisa extremamente importante que a ficha técnica nos traz também. Né? E outra coisa também que pode impactar diretamente nesse quesito que estamos falando de lucro ou prejuízo. Com isso, a gente consegue também saber a quantidade de compra daquele produto, né, Camila? Sim, eu consigo fazer uma lista. Preciso ter uma lista de compra. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer um bolo com fruta fresca.
fruta, a gente sabe que a gente perde muito espaço. Então, a gente tem que saber exatamente a quantidade que vai comprar, a quantidade que você vai usar ali para você não ter um desperdício de produto e, consequentemente, uma perda de dinheiro com isso, né? Então, não só em frutas, em todos os outros... Evitar um acúmulo no estoque desnecessário. Acúmulo de estoque, às vezes você pode perder produto venceu, você pode perder. Então, assim, o controle desse estoque dentro da sua casa é muito importante. E se você vai produzir, fazer um produto para venda, é mais ainda. Que isso vai gerar um custo, né? Você tem um estoque muito grande em casa, eu vou fazer um bolo de doce de leite e vou comprar um monte de leite condensado para fazer cozido. Só que aí você vai, usou 2 e tem mais 10 lá no seu armário. E aí não saiu mais nenhum pedido desse bolo. Eu posso até acabar perdendo esse produto. Então tem que tomar muito cuidado na hora de você se planejar para comprar. E isso a ficha técnica que auxilia. Eu tenho uma encomenda de tal bolo e do outro bolo, eu já sei como eu vou montar essa minha lista de compras. É que o meu estoque é assim, é semanal, no máximo quinzenal, né? Porque tem a saída bem rápida. Então, eu também não tenho muito espaço para estocar, né? E nem a necessidade, porque quase toda semana o preço está igual, né? Não está tendo variação, não está tendo inflação. Às vezes tem produto que está em oferta essa semana. A semana que vem, em um lugar ou em outro, vai estar em oferta também. Então, acho que não tem necessidade de estoque, assim, grande variedade de estoque. E aí você imagina quem está começando agora realmente, que está usando ali o espaço físico da própria casa, da própria cozinha, o quanto essas pessoas também não têm espaço para estar armazenando, muitas vezes, produtos ali que não têm essa necessidade, né? Então, quando você tem uma padronização desse processo, uma padronização da sua receita, você consegue fazer com que tenha ali produtos que você vá utilizar mesmo, né? Não correndo risco de vencer, e aí você não vai poder usar, você já perdeu um dinheiro ali, né? Ou seja, o seu negócio começa a te trazer um prejuízo que você não estava contando. E muitas vezes é por falta do quê? De uma organização mesmo, em saber ali, né, quais produtos eu vou utilizar, o quanto de produtos eu vou utilizar, qual é a minha saída, né? Com isso a gente também consegue ver com a ficha técnica também, a gente trabalha junto com as vendas, né? Então, quanto desse determinado produto eu estou vendendo? É o produto que mais sai para mim hoje? A preferência do pessoal é brigadeiro, é doce de leite, é morango, enfim. Com isso, a gente vai sabendo qual é o nosso produto-chave, e aquele que sai mais, e aí, em cima disso, realmente, a gente consegue ter um controle de estoque, um controle de compras eficiente. Isso, dá para saber até qual que está dando prejuízo também, né? O produto que, exatamente, por algum motivo, está dando prejuízo. Está dando prejuízo. E aí é interessante para mim eu mantê-lo ali nas minhas opções de venda ou não, né? Então, você vê o quanto uma padronização de um processo, quanto uma ficha técnica, ela se torna aí uma ferramenta extremamente poderosa no seu negócio. É verdade. E envolve realmente resultados financeiros. Esse pequeno empreendedor que está te seguindo, que está vendo, né, essa maratona, desperdício, né? Até desperdício mesmo. No final, o que esse empreendedor quer? Ele quer um rendimento, né? Ele quer sobreviver com aquilo. Às vezes ele gosta muito de fazer isso, mas a gente também tem que sobreviver. Então, a gente tem que pensar nesse resultado financeiro. Então, a ficha técnica é o início, para você começar a pensar, colocar lá na ponta do lápis quanto eu estou gastando, quanto vai me render, né? E planejar. É um planejamento, realmente. E aí, Fátima, falando então agora de outro processo, de outra padronização de processos super importantes, né? Pessoal, a gente já vai ler o que vocês estão perguntando para responder, tá? A gente tem uma padronização que a gente chama, são os POPs, né? Que ele é um procedimento operacional padronizado. E aí o POP a gente consegue fazer para tudo que a gente tem na cozinha, tá? Qualquer coisa que a gente vá trabalhar,
o POP é capaz de nos orientar aí mesmo, né? Então, a gente falou muito na outra live sobre segurança dos alimentos. E aí falamos muito sobre a importância de higienizar as mãos. Então, a gente vai dar um exemplo de 2 POPs aí que todo mundo vai precisar fazer, implementar antes de começar o negócio, que é o POP de higienização de mãos, que é o POP da higiene ambiental, e o quanto isso também pode impactar o seu financeiro. Porque muitas vezes a gente fala de POP, de higienizar as mãos, e a gente pensa que a gente só está falando de segurança alimentar, mas não. A gente está falando, sim, também de desperdício e de lucro. Não é, Camila? Isso. A gente tem gasto com produtos também, de limpeza, no caso, né? A gente não tem só gasto com os ingredientes. A gente tem gasto com produtos. Então, assim, eu vou dar 2 exemplos de POPs aqui que a gente vai usar produtos de limpeza. Agora vamos primeiro para o sabonete antisséptico para as mãos. Se eu não tenho um jeito ideal, adequado de lavar as mãos, eu vou estar perdendo produto. Então, assim, isso vai gerar um custo. Um outro produto também que a gente vai gerar mais custo também é a parte da limpeza. É porque muitas vezes, né, Camila, alguém pode se perguntar assim, mas produto de limpeza é barato. Mas quando a gente fala de higienizar as mãos, a gente está falando de uma coisa que é feita o tempo inteiro. O tempo todo a gente precisa fazer isso. A né? gente vê nas lives da Fátima, Exato. quando ela está produzindo. Você toda hora dá uma paradinha para lavar a mão. Para não Porque você ter muito, você usa muitas mãos, né? Quando você trabalha com receita, você usa muitas mãos, né? Então, toda hora suja. Toda hora você tem que estar lavando, toda hora. E aí, se a Então, gente não tem uma maneira correta de fazer essa lavagem de mãos, eu vou ter ali quantidade, às vezes, exagerada de produto, ou às vezes uma quantidade que não é suficiente. Ou seja, a padronização disso, a padronização de como é que eu higienizo as minhas mãos, ela pode impactar no meu financeiro também, tá? E a parte da limpeza do ambiente. Aí agora a gente vai falar outro POP, que é bem importante, pensando nesse empreendedor que está em casa, né? A limpeza do ambiente. Eu tenho que ter tipo um ritualzinho antes de começar a produzir. Eu tenho que limpar minha bancada, tenho que limpar o meu espaço e após também essa produção. Eu vou dar um exemplo aqui que acho que a maioria das pessoas tem um bichinho de estimação em casa. Então vamos pensar que essa pessoa tem um bichinho de estimação e vai empreender em casa. Estou começando e vou fazer isso em casa. E como que eu vou proceder com isso, Amanda? Né? Então é assim, eu tenho que separar esse momento, né? Eu vou para a cozinha, eu tenho que deixar isso isolado, eu tenho que deixar a cozinha isolada. Eu não posso ter ali, naquele momento, um bichinho de estimação lá junto comigo, né? No meu dia a dia, às vezes ele pode estar ali, mas na hora de fazer essa produção, uma venda externa para um cliente, a gente não pode ter esse contato, tá? Então, por isso a gente tem que separar esse momento, limpar todo aquele local antes de produzir e após a produção a mesma coisa. E aí, muitas vezes, o POP, ele entra aí justamente para auxiliar essa pessoa que não sabe, né? Então, assim, estou empreendendo na minha casa, eu tenho a minha família ali, eu tenho os meus animais de estimação ali, porém, eu vou empreender, vou aproveitar todas as dicas que a Fátima está me dando aí, vou começar a empreender. Por que um POP pode ser extremamente útil nessa hora? Porque ali vai estar descrito passo a passo de como é que ela vai ter que fazer esse processo. Então, eu vou começar pela minha higiene ambiental, eu vou trabalhar na cozinha, então esse é o momento eu vou começar a higienizar o meu piso, a minha bancada, os meus equipamentos, né? Eu vou estar fazendo aí o processo de higienização que a gente explicou na outra live, o que é isso, né? O que é higienização, por que a gente fala tanto disso o tempo inteiro. Então, o POP, ele entra justamente para ajudar essa pessoa que não sabe por onde começar e como fazer, a ter sempre o padrão e aí, com isso, garantir qualidade, garantir segurança a esse seu cliente final. é verdade. E mais um POP também, que todos, né, que vão começar a empreender em casa, tem que fazer quando você tiver uma produção fresca.
Exato. Amanda, eu só lavo na torneira, ela só deixa a água escorrer, tiro a areinha, tiro a terrinha lá do meu morango e ponho pra decoração. Ah, eu acho que só lavar assim com água corrente pode. Não, não é fácil. Não pode? Embora, assim, né, é um problema. Porque os morangos você tem que deixar, né, na água Com sanitizante, né? A gente orienta. A gente orienta sempre a isso, porque todo produto que for ingerido, ele cru, ele não passou por nenhum processo, né, que elevou essa temperatura, então ele tem que ser higienizado corretamente, né? Então a gente tem que usar o sanitizante, a gente tem que respeitar o que o tem que deixar 20 minutos, né? Deixar o morango, é meio complicado, viu? Porque o morango já é uma fruta que solta muita água. Você deixa ele dentro da água. Depende muito do fabricante, né? A gente segue o tempo, mas lembrando que é só para as frutas que a gente usa ela inteira, né? Tipo morango. Agora o abacaxi eu vou descascar. Não preciso higienizar dessa maneira. Mesmo porque o abacaxi vai ser cozido, né? Exato. Uva também. Eu vou usar ela inteira, não preciso. Ele amarga, né? O abacaxi não é que nem o morango que você usa cru. Eu já vi pessoa desesperada, porque ela fez um bolo, ela usou abacaxi cru, ela pôs açuquinha ali e fez o bolo. Aí depois, no outro dia, a cliente veio assim, muito brava, porque disse que o bolo tinha ficado todo amargo. Então, o abacaxi não é usa ele cru. É um detalhe que tem que ser na ficha técnica. A gente às vezes pensa um bolo de abacaxi, mas eu não sabia, ela não sabia que tinha. Se não vai, né? Então, é um detalhe muito importante para ter na ficha técnica. Então acho que ficou aí bem claro, né, para todo mundo que pegou a nossa live do começo, o quanto a padronização de todos os processos dentro de um serviço de alimentação ou dentro de um negócio que eu vou começar agora, que envolva alimentos, o quanto essa ferramenta ela é importante, né? O quanto essa ferramenta ela pode me ajudar aí a obter o lucro que eu desejo. E, na verdade, assim, nada melhor que um consultor de alimentos nesse momento para estar auxiliando mesmo essa pessoa, né? Nós trabalhamos muito com isso de implementação de padronização de processos em estabelecimentos alimentícios, né? Porque é uma ferramenta muito importante para todo mundo que está nesse ramo realmente. É, super importante. E aí, Fátima, assim, ó, prometendo aqui que a gente ia responder umas perguntinhas, o Gilberto, ele está perguntando como que essa pandemia tem impactado em suas vendas? Eu acredito que seja mais uma pergunta para a Fátima essa, né, Gilberto? Como que essa pandemia tem impactado aí as vendas da sua loja, Fátima? Então, eu tenho 5 lojas, né? 4 estão totalmente fechadas, né? E está semi-aberta a matriz, que é na Avenida Guaianazes, número Tom. A gente está atendendo lá. Está atendendo os aplicativos, atendendo a iFood. Então, assim... Mas você sentiu que teve uma queda? O que você sentiu de impacto depois dessa pandemia? Queda, claro que teve, né? Mas assim, eu nessa hora pensei o quê? Eu pus oferta, eu pus umas ofertas super boas, assim, eu vou ganhar menos, né? Eu vou ter um lucro menor, mas é interessante para mim e para o cliente, porque ele vai comprar. Eu pus oferta lá de 35% abaixo, né? Dei um desconto de 35%. Então é bom para o cliente e é bom para mim também, porque eu não fico... Olha, exatamente. Olha que interessante isso, né, Fátima, que você falou. Essa questão de você dar um desconto pro seu cliente. Primeiro que todo mundo gosta de desconto, né? A pessoa se sente bem com isso. Poxa, realmente estou pagando mais barato, principalmente num período aí tão difícil para todo mundo, né? Período que as pessoas estão negociando mesmo. Então, Gilberto, ó, uma dica sobre isso. Eu fiz algumas mudanças para atrair mais cliente, né? Eu comecei a fazer bolinho de meio quilo. Geralmente para casal, né? Bolinho de meio quilo é bem pequeno, dá para 2 pessoas, né? Então, eu estou fazendo também para atrair mais cliente.
ao casal que está em casa, né? Porque agora a gente trabalhava muito com festas, né? Um evento assim de 50, 60 pessoas, aniversário. E isso acabou agora, né? Então a gente está com muita Exato. encomenda pequena, mas a gente, graças a Deus, eu até me surpreendi, E porque eu, tá vendo, as portas tá meia porta aberta e tá tendo movimento. O iFood, o você está aplicativo se Fátima Bolo, adequando, né? o A gente aplicativo precisa se tá adequar, saindo né? super bem, sabe? Aplicativo Fátima Uhum. Bolos, bolo no pote tá saindo demais, sabe? Assim, muito, muito, Mas muito. é, Bolinho pequeno, olha que bolo de interessante isso, Fátima, que você está falando, né? Olha que interessante. Você viu que antigamente o seu público-alvo era o quê? Mais festas, né? Então as pessoas se reuniam, era aniversário, vendia pediam. muito. Hoje a nossa realidade ela é outra. Então, assim, você entender o mercado hoje, entender que se antes eu não fazia um bolo de meio quilo, hoje eu vou passar a fazer, porque as pessoas estão mais isoladas em casa, elas estão em menor quantidade em casa. Então, se eu quero atingir esse público, eu vou me adequar exatamente àquela realidade. E eu vendia muito também para empresas, entendeu? Empresas compravam para festa dos funcionários, principalmente final de mês, era muita encomenda para empresas. E isso acabou, né? Esses mês de março, abril, não tem mais. Mas aí a gente eu procurei Tem que se assim, adaptar, né? Tem que se adaptar ao sabe, momento que a gente está vivendo. as ofertas, no panfleto também. é, e os clientes, assim, corresponderam muito bem. Então, a gente está tendo muita saída, assim, de moto, né? Assim, o motoqueiro sai e volta, com esses pedidinhos pequenos, pedido para uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. Então, está saindo muito. Exatamente. Eu me surpreendi, eu fiquei muito feliz, porque em toda essa crise, até que na loja lá, não estou vendendo como antes, é lógico que não, né? Mas não foi uma coisa assim que parou. Ou então me Uhum. surpreendi. Eu entrei Exato. naquele plano lá do governo de suspender funcionários, eu suspendi mais da metade dos funcionários, né? E agora eu estou Uhum. precisando deles, entendeu? Eu estou pegando Olha gente só. porque eles que está suspenso, né? Eu não posso chamar até completar uma data, né? Então agora eu fiquei com 15 funcionários, só que não está dando conta. Eu já peguei 3 avulsos e estou precisando de mais. Então é Eu legal. falei isso para você, Fátima, esses dias, né? É, por mais que aconteceu desse jeito, você ainda está gerando mais empregos. Isso você está fazendo girar a economia. Isso é muito bom. Principalmente Bom nesse para tempo. você, bom para quem está ali precisando e você está entregando. Então, isso é maravilhoso. Muito bom. E só Então, fazer um parênteses, Camila, porque mandar um beijo aí pro Armando e pro Alessandro que entraram na live e são nossos clientes queridos aí também. Então, mandar um beijão aí para eles, né? beijo, Armando e Armando Alessandro. e Alessandro. E Isso. mandar um beijo pro João também, senão ele fica com ciúmes. João, beijo. O João do Churras Express de Ribeirão, o Ney, para Sempre vocês. nos prestigiando, sempre nos prestigiando. Muito As lives, obrigada. né? Eles estão aí, né? Que bom. Então, Verdade. eles Obrigada. estão toda vez eles estão conosco, né? Super presentes. Que bom. Bom, pessoal, acho que é isso realmente, né? Acho que deu para a gente passar aí um pouquinho para vocês de algumas técnicas, algumas formas, como é que vocês podem estar fazendo para evitar prejuízo nesse começo, né? Nesse começo que muitas vezes a gente não tem muita experiência de como é que vai fazer em relação mesmo a vendas e tudo mais. Então, acredito que a gente tenha auxiliado um pouquinho vocês nisso, né? De como é importante a gente ter um padrão dos nossos processos e a gente está sempre disponível, né? Qualquer pessoa que precisar aí do nosso auxílio, é só entrar na nossa página no Instagram, Eficaz Nutrição, né? Eficaz Nutrição sem cedilha, sem acento, e
E a gente está lá também para tirar qualquer dúvidas aí que o pessoal possa ter. Muito obrigada, viu, Amanda e Camila. Obrigada pela presença de vocês mais uma vez, tá? Fico muito contente. Muito obrigada mesmo. E eu agradeço a todos vocês que estão assistindo, né? Obrigada pela companhia, pelo carinho. Feira vai ser bolo diet. Fazer a massa, o recheio, a cobertura do bolo diet, tá? Esse bolo vai ser sorteado, viu, gente? Vai ser sorteado. Vocês têm que curtir, compartilhar, tá? Se inscrever no Instagram, vai ser sorteado, tá bom? Só que vai ter que buscar lá na loja, tá? Vai ter que buscar na loja. A pessoa faz aquele pedido, a pessoa faz. E é bacana. Segunda, eu vou buscar um no segunda ou no terça, tá bom? Espero vocês. Muito obrigada pelo carinho, tá? E um beijão. Muito obrigada. Com o convite. Muito obrigada, viu? Mesmo, Fátima. Amém. Tchau. Beijão, gente. Tchau. Tchau. Tchau.